E aí, galera, vou falar para você agora sobre a classificação das cadeias carbônicas. Vamos lembrar que o carbono ele é tetravalente, ele combina com muitos elementos da tabela, é super versátil, ele tem uma propriedade muito bacana que explica aquele número gigante de substâncias orgânicas, chamado de encadeamento. Formam longas sequências que você chama de cadeias. Mas como que você pode classificar essas cadeias? Então, primeira coisa, quando se fala em classificar, você define critérios. Beleza? E o primeiro critério, vou chamar de C1, o primeiro critério que a gente usa para classificar cadeias carbônicas é a presença ou ausência de um anel. Entenda por anel qualquer estrutura que seja fechadinha, cíclica, entendeu? Então, o primeiro critério que a gente usa, que é bem simples, é a presença de um anel. O que é anel em química orgânica? Qualquer molécula que lembre um polígono, beleza? Presença de anel, coisa fechada, tá bom? Então é o seguinte, existem cadeias carbônicas que você vai chamar de cadeia aberta, lógico, né? Tem algum sinônimo, professor? Tem, você pode chamar de cadeia aberta ou pode chamar também de uma cadeia acíclica, beleza? Tem um outro sinônimo ainda que é cadeia alifática. Quando não tiver nenhuma estrutura que lembre um polígono, né? Nenhum anel, você chama de cadeia aberta. Mas quando aparecer pelo menos um desenho que lembra um polígono, que lembra um anel, aí você vai chamar de uma cadeia de que tipo? De uma cadeia carbônica fechada. Tá certo? Beleza. Tem sinônimo? Você pode chamar de cadeia cíclica. Então, o primeiro critério é muito simples. Uma cadeia carbônica, ou ela é aberta, ou ela é fechada. Pronto, fechou. Tá bom? O segundo critério, ele é o mais bacana da gente pensar. Qual que é o segundo critério? O segundo critério tem a ver com a disposição dos átomos de carbono dentro da cadeia. Disposição dos átomos de carbono. Tá, e daí quais são os nomes que eu posso atribuir quando eu penso na disposição dos átomos de carbono? Existem cadeias carbônicas que elas têm apenas carbonos primários e secundários, certo? Elas são mais retinhas, vamos dizer assim. Tá, e que nome que eu posso dar? Eu posso usar o termo normal ou ainda linear. Beleza? Então, o que é uma cadeia do tipo normal? A cadeia do tipo normal ela tem apenas carbonos primários e ou secundários. Tudo bem? Apenas carbonos primários e secundários. O que é um carbono primário, professor? Aquele cara que está ligado em mais um carbono. E o que seria um secundário? Que está ligado em dois. Pronto. Então, se a sua cadeia tiver só carbono primário e secundário, pode ser ou também, né? Ela é linear ou normal. Mas se aparecer um carbono terciário ou um carbono quaternário, ela não vai ser mais normal. E você vai chamar isso do quê? Você vai chamar de uma cadeia ramificada ou arborescente, tudo certo? Cadeia ramificada. E quando que ela vai ser ramificada? Quando aparecer pelo menos um terciário ou pelo menos um quaternário. Tranquilo? E tem uma outra situação que eu já vou colocar aqui no quadro, ó. Pelo menos. Um carbono terciário ou pelo menos um que seja quaternário. Um deles já resolve o seu problema, tá? Apareceu um carbono terciário ou apareceu um carbono quaternário, a sua cadeia carbônica já não é mais reta, já não é mais normal. Beleza? E tem uma observação a fazer aqui.
Existem cadeias que elas não têm carbono terciário e quaternário, beleza? Mas pode ter um carbono que sai da sequência dos outros. Eu gosto de falar que é uma cadeia que tem a forma de T, entendeu? Se aparecer para você uma cadeia que tem a forma de um T, só para ilustrar, né? Uma cadeia na forma de um T, entende? Pode ser que ela não tenha carbono terciário e quaternário, mas se ela tiver esse formato, né? Uma sequência de carbono, e um carbono pelo menos que sai dessa sequência, eu gosto de falar que ela tem a forma de um T, você vai continuar chamando ela de uma cadeia do tipo ramificada. Beleza? Então, pode ser que não tenha o terciário e o quaternário, mas se tiver um carbono que sai da sequência dos outros, você vai chamar de cadeia ramificada também. Tudo certo? Primeiro critério é dizer se ela é aberta ou fechada, que é muito simples. Segundo critério é você dizer se ela é normal ou do tipo ramificada. Tudo certo? Só uma pequena curiosidade. Quando a gente pensa em amido e glicogênio, amido é aquele açúcar de reserva das plantas. Tem uma cadeia mais reta. Glicogênio é o açúcar de reserva dos animais. É uma cadeia mais ramificada. Tudo certo? Tranquilo? Vamos para o terceiro critério, que é muito fácil. O terceiro é bem tranquilo mesmo. Terceiro critério tem a ver com o quê, professor? Terceiro critério tem a ver com o tipo de ligação química entre os carbonos. Tipo de ligação entre carbonos. Tipo de ligação entre átomos de carbonos. Carbono pode fazer ligação simples, seria um risco só. Ele pode fazer dupla e pode fazer tripla. Você concorda? E de acordo com o tipo de ligação, você usa a classificação para ele. Tá? E quais são os nomes possíveis aqui? Aquele carbono que faz só ligações simples, que liga-se por ligação simples, você vai chamar de uma cadeia do tipo saturada. Aquela cadeia que só tem ligações simples, ela é chamada de uma cadeia saturada, beleza? Como saturada começa com a letrinha S, é para você lembrar do quê? Que esse tipo de molécula só tem ligações simples, somente ligações simples entre carbonos. Tudo bem? Somente ligações simples. Beleza? Mas pode ser que entre carbonos apareçam ligações duplas ou ligações triplas. Se aparecer dupla ou tripla, aí muda todo o nome. Como é que você vai chamar? Aí você vai chamar de uma cadeia do tipo insaturada. Tudo certo? Tranquilo. Apareceu pelo menos uma dupla ou pelo menos uma tripla, a sua cadeia vai ser chamada de insaturada, beleza? Se aparecer duplas ou triplas ligações. Professor, mas o saturado aí significa saturado de quê? Significa saturado de hidrogênio, que é um exemplo bem simples só para ilustrar. Se eu colocar para você essa formulinha aqui, ó, HC tripla CH, certo? Isso aqui é uma molécula presente nos maçaricos, se chama de acetileno. A fórmula resumida para esse cara seria C2H2, correto? Vou desenhar uma outra aqui que é um hormônio vegetal, utilizado no amadurecimento das frutas. E também é um ingrediente de um punhado de plásticos. Qual que é o nome disso aqui? Você chama isso de etileno. Qual que é a fórmula molecular resumida para ele? Ah, esse é um C2H4, professor. E eu vou desenhar aqui para você um cara que pode ser obtido do petróleo, que recebe o nome de etano. Tem em pequena quantidade no gás natural esse cara. Fórmula molecular para esse, C2H6. Vou repetir. C2H2, C2H4, C2H6. Professor, existiria alguma substância tipo C2H8? Não cabe. O máximo seria essa quantidade de hidrogênio. Então, essa molécula que já está no seu limite máximo de hidrogênio. Então, essa aqui caberia mais hidrogênio? Ainda caberia, teoricamente. Nessa molécula ainda caberia mais hidrogênio se a gente removesse a ligação π? Caberia. Numa molécula dessa não cabe mais hidrogênio. Para 2 carbonos só cabem 6 e ponto final. Não tem como caber mais hidrogênio. Então, você fala o seguinte,
que essa molécula aqui já está saturada, já está lotada de hidrogênio. Ficou claro? Tudo certo? E o último critério que a gente usa tem a ver com a presença de heteroátomo. Beleza? O que é um heteroátomo? É um átomo diferente, professor. E quem são esses heteroátomos principais? Os três principais em química orgânica é nitrogênio, oxigênio, enxofre. É só você lembrar de nós. Ó, presença de nós. Nitrogênio, oxigênio e enxofre. Mas um aviso, entre carbonos. Entendeu? Toda vez que um desses caras aparecer ligado entre carbonos, você chama ele de um heteroátomo. Beleza? Então, esse quarto critério é a presença de um desses três entre carbonos. Quando eles aparecem de mão dada com dois carbonos, você chama esses caras de heteroátomos, porque são átomos diferentes de carbono. Beleza? Tá, e quais são os nomes possíveis quando você pensa na classificação? Uma cadeia que não tem heteroátomo, você vai chamar ela de quê? Homogênea. Tudo certo? Não apresentou nenhum desses nós, nitrogênio, oxigênio e enxofre, entre carbonos. A sua cadeia é do tipo homogênea. Ela não tem nenhum deles entre carbonos. Tá bom? E se tiver pelo menos um desses três caras entre carbonos? Se ela tiver pelo menos um heteroátomo, que tipo de cadeia você chama? Bom, quem não é homogênea, você vai chamar ela de quê? Vai chamar de heterogênea. Então, só para a gente recapitular os 4 critérios. Primeira coisa é dizer se é uma cadeia aberta ou fechada. Segunda coisa é dizer se ela é do tipo normal ou tem ramificações. Terceiro critério é dizer se ela é saturada ou insaturada. Só para curiosidade, quando se fala em gorduras, as insaturadas são mais líquidas, têm mais aspectos de óleos, beleza? As saturadas são aquelas mais sólidas. Tranquilo? Exemplo fácil de perceber é quando você compara gordura de uma costela bovina com a gordura de peixe. Qual delas é mais líquida? A de peixe, com certeza, né? Por quê? Porque ele tem duplas ligações entre carbonos. As saturadas, quando se fala de gordura, né? São mais sólidas, as insaturadas normalmente são mais líquidas, em características de óleos. Tudo certo? Tranquilo? Alguns termos diferentes que podem aparecer para você. Se você, uma observação já isso, tá? Os 4 critérios eu já finalizei. Se aparecer para você uma cadeia que seja fechada, e ao mesmo tempo homogênea, se aparecer uma cadeia que seja fechada e homogênea, é super comum isso, você pode trocar isso por um outro termo, você sabia? Você pode trocar esse fechado homogêneo por o quê? Por uma cadeia do tipo homocíclica. E, naturalmente, se aparecer uma cadeia que seja fechada e heterogênea, bom, que nome que a gente vai poder colocar no lugar? Bom, se fechada ou homogênea eu posso chamar de homocíclica, a cadeia fechada heterogênea, você poderia chamar ela de quê? De uma cadeia do tipo heterocíclica. Tranquilo? E tem um outro termo que é bacana você conhecer. Se aparecer para você uma cadeia que seja fechada e ao mesmo tempo ramificada. Uma cadeia fechada com ramificações. Certo? Eu posso trocar isso por um outro termo, professor, mais fácil? Eu posso. Cadeias que são fechadas e ramificadas, beleza? Você pode usar um termo bem simples, você pode chamar de uma cadeia do tipo mista. Tranquilo? Entendeu a ideia? De boa? Então vamos lá agora. Eu vou colocar um exemplo aqui para a gente atribuir um desses 4 nomes, esses 4 critérios que a gente brincou nessa aula. Tá bom? Uma cadeia bem tranquila aqui, ó. Eu vou desenhar para você uma substância que é chamada de éter dietílico. Pronto.
Eu quero que você atribua aqueles 4 nomes para mim. Primeira coisa, você vai olhar para ela aqui. Ela é uma cadeia aberta ou fechada? Pô, estou vendo 2 extremidades. Não estou vendo nada na forma de anel aqui. Não estou vendo uma estrutura carbônica na forma de anel. Então, essa cadeia que você está vendo aqui, você classifica como sendo uma cadeia aberta. Tranquilo essa parte? Próximo item é você dizer agora se ela é uma cadeia normal ramificada. Perceba que esse carbono é primário, porque está ligado só nesse. Esse carbono também é primário, porque está ligado só nesse. Os 4 carbonos que eu desenhei são todos primários. Não apareceu nenhum terciário e nenhum quaternário. Desse tipo de cadeia vocês chamam de quê? De uma cadeia normal. Tá tudo certo? Entendeu? Vamos para o terceiro critério? Qual que é o terceiro critério? Aí dizer se ela é do tipo saturada ou insaturada. Você olha para onde? Para as ligações entre os carbonos. Essa ligação é simples, essa também é simples. Não tem dupla e não tem tripla. Então, que tipo de cadeia você fala que isso tem? Uma cadeia saturada. Tá entendido? Beleza? E qual que é o último nome que você atribui para essas classificações? Ah, professor, diz se ela é homo ou hétero. Tem alguém de nós? Ah, tem o tal do O enchendo o saco e ele está de mão dada com 2 carbonos. Esse cara é um heteroátomo. Você concorda? Portanto, a sua cadeia vai ser classificada de que jeito? Como uma cadeia heterogênea. Pronto. Entendeu? Classificar cadeia carbônica é você atribuir esses 4 nomes, pensando nos 4 critérios. Tranquilo? Vamos fazer uma diferente agora aqui? Atenção, olha isso aqui, ó. CH2. Vou colocar uma dupla, ficar bonitinho isso aqui, certo? Olha essa que bacana. Eu quero que você faça as mesmas coisas. Primeiro, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Você não está vendo nada de estrutura, nada de polígono aqui, não é verdade? Então, essa cadeia você começa classificando como aberta, que tem sinônimo de acíclica ou ainda alifática. Próximo critério, que é o mais chatinho, dizer se é normal ou ramificada. Quando você olha para esse carbono, você percebe que ele está grudado em outros 3. Tem um carbono para cá, tem um carbono para lá, tem um para baixo. Esse carbono aqui, ele já é terciário, beleza? Outro jeito de você pensar. Se você pensar isso como sendo a sua sequência principal de carbonos, tem um cara que está fora dessa sequência. É por isso que ela é ramificada. Tranquilo? Essa segunda cadeia você chama de ramificada. Qual que seria o terceiro critério? O terceiro é a gente pensar no tipo de ligação entre carbonos. O que vocês estão vendo aqui? Estou vendo uma dupla. Mas as demais são simples, não tem problema. Apareceu uma dupla, a sua cadeia já vai ser chamada de quê? Vai ser chamada de uma cadeia insaturada. Tranquilo? Tudo certo? E vamos para o último nome. Você falou do NOS, o NOS, que se eles aparecerem, ela é heterogênea. Cuidado, essa molécula tem O, só que o O não está de mão dada com 2 carbonos. Esse O que você está vendo aqui não caracteriza um heteroátomo, ele está na ponta da cadeia, ele não interrompe a sequência de carbonos. Se esse cara não é um heteroátomo, a sua cadeia não é heterogênea. Mesmo tendo o O, essa cadeia você chama ela de quê? De uma cadeia homogênea. Tudo certo, galera? Tranquilo? Entendeu? Vamos fazer um exemplo que seja fechado agora? Pode ser? Olha aqui, ó, que bonitinho. Vou fazer assim. Um carbono, 2, 3, 4. E vamos pendurar aqui mais um carboninho assim. Olha esse. Primeira pergunta, aberto ou fechado? Eu estou vendo um quadrado, lembra um polígono. Então, essa cadeia você já começa classificando ela de que jeito? Como uma cadeia fechada. Você acha que ela é normal ou é ramificada? Professor, esse carbono aqui é terciário. Tem 3 caras penduradas nele.
Outro jeito de pensar, se aqui estiver sua sequência principal, esse ficou para fora da sequência principal. Então, é uma cadeia que você chama de quê? De ramificada. Combinamos nessa aula que fechado, ramificado, você pode usar também que nomezinho? Ah, eu posso usar a palavra mista se eu quiser. Perfeito. Essa é fechada e ramificada. Olha para os tipos de ligações entre carbonos. Professor, só estou vendo ligações simples aqui, todas elas. Se só tem ligações simples, que começa com S, quer dizer que a sua cadeia vai ser de que tipo? Vai ser uma cadeia do tipo saturada. Beleza? E qual que é o último nome que a gente atribui? É perceber se tem nós entre carbonos. Se só tem carbono e hidrogênio aqui. E o hidrogênio você nunca vai considerá-lo como um heteroátomo, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Ele nunca vai estar entre dois carbonos. Faz sentido? Se não apareceu nenhum heteroátomo na brincadeira, essa cadeia você chama ela de quê? De homogênea. O professor poderia chamar de homocíclica? Essa você pode. Por quê? Porque ela é uma cadeia fechada e ao mesmo tempo homogênea. Tudo certo? Tranquilo? E ficou faltando um tipo de cadeia, uma cadeia fechada especial, que você deve ter visto, que é esse desenho aqui, ó. Essa é uma cadeia especial, bonitinha, ó, que você faz assim. É um hexágono, tem 6 carbonos aqui dentro, com 3 ligações duplas alternadas. Só que essas 3 ligações duplas, na realidade, não estão paradinhas aqui. Pense assim, isso aqui é como se fosse um ventiladorzinho desligado, que você enxerga as 3 passos para ele. Beleza? Mas o desenho mais correto para essa molécula a gente chama de benzeno, que é uma molécula aromática, é como se fosse um ventilador ligado. Você sabe que as 3 pás estão ali, tá girando, mas você não sabe onde está direitinho as 3 pás. Então, a melhor representação para essa molécula é isso aqui. Mas você vai ver em livros os 2 jeitos possíveis. Mas apareceu esse desenho, ou esse é uma cadeia fechada especial, que você chama isso de uma cadeia do tipo aromática. Beleza? Tranquilo? Você percebe que ela é uma cadeia fechada, mas aqui, por que ela tem de especial? Ela tem esses 6 carbonos e tem 3 ligações duplas alternadas. Tranquilo? Apareceu num desenho, numa fórmula qualquer, pelo menos um desenho desses 2, que se chama anel aromático, anel benzênico ou núcleo benzênico, a sua cadeia será aromática. Tranquilo? E só uma observação bem simples. As moléculas que são aromáticas, elas podem ser de 2 formas possíveis. Tem moléculas aromáticas que você chama de mononuclear. O que seria mononuclear? Quando tem apenas um desenho desse. Mononuclear. Tranquilo? E pode ser que no mesmo desenho apareça 2 ou 3 isso aqui. Certo? Aí você vai chamar de uma cadeia de que tipo? Uma cadeia polinuclear. Tranquilo? Quando se fala das cadeias polinucleares, pode ser que esses 2 anéisinhos, esses 2 hexágonos estejam grudados um no outro ou podem estar longe um do outro. Daí, como é que pode chamar isso? Se eles estiverem longe um do outro, você chama polinuclear de núcleos isolados. Já vou te dar um exemplo, beleza? E se esses 2 núcleos estiverem grudadinhos um no outro, esses 2 anéis estiverem grudados, você vai chamar de núcleos condensados. Tranquilo? Tudo certo? Então, vou te dar 2 exemplos agora para fechar. Existe uma substância que se usava muito para espantar baratas e traças. Olha o desenho como é que fica, moçada. Que você conhece, de repente, como naftalina. Tá? Mas o que tem dentro da naftalina? Uma substância chamada de naftaleno. Quando você olha para isso, você consegue perceber 2 anéis daquele? E por que eu falo que eles estão grudados ou não? Ó, se você perceber, esses 2 carbonos aqui pertencem aos 2 anéis ao mesmo tempo. Você tem 2 hexágonos no quadro, mas você não tem 12 carbonos, tem só 10. Ou seja, estão condensados. Aqui você tem uma molécula que é polinuclear de núcleos condensados. Beleza? Mas deixa eu desenhar um outro aqui do lado. Ó, existe uma substância chamada de difenilo ou bifenilo, que você pode desenhar ela assim, ó. O que seria esse tal de difenilo? Olha que bonitinho.
Existe o tal do anel aromático, essa cadeia fechada especial? Existe. Porque elas não estão grudadas de verdade assim, entende? Esse aqui tem seus 6 carbonos, aquele de lá também tem os seus 6 carbonos. Aqui você tem uma cadeia polinuclear de núcleos isolados. Aqui você tem uma cadeia polinuclear de núcleos condensados. Agora, se tiver um só desenho desse, a sua cadeia é mononuclear. Essa é a ideia, né, tranquila de classificação de cadeias carbônicas. É isso aí, galera. Valeu!